Na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, nós vamos conversar com a Fátima Marinho, que é epidemiologista da Vital Strategies, que é uma organização que auxilia 63 países no combate à pandemia. Como vai, Fátima? Boa tarde. Boa tarde. Estou muito bem, né? Como você... dessa situação. Pois é, como você acompanhou as últimas notícias, Fátima, que falam da Índia, né? Um país tão populoso, um dos países mais populosos do mundo, e com um avanço da pandemia, apesar de que na relação com o número de mortos em outros países, pelo tamanho da população, é um índice ainda menor, mas o avanço, principalmente no volume de casos. Exatamente. Eu tenho um crescimento grande, né? Principalmente a partir do início de julho, tá? Começa a crescer exponencialmente, como a gente já viu em outros países, tá? E esse aumento exponencial, ele continua até agora, ele ainda está em fase de expansão. Como a Índia tem um território grande, uma população grande, a epidemia ainda tem maior força em alguns dos estados, tá? Em outros ainda você tem uma baixo número de casos e baixa mortalidade. Então, isso justifica o fato de que vai durar um tempo na Índia, né? Porque isso vai ocorrer mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Um início em algumas regiões, em alguns estados, e aí a disseminação do vírus em todo o território nacional, e isso vai levar alguns meses ainda. Fátima, o fato de algumas áreas serem extremamente adensadas na Índia, um volume populacional muito grande, e em algumas áreas ainda de uma maneira mais efetiva, qualquer movimento que permita acesso ou uma retomada do comércio, liberação de algumas ações que estavam restritas, ou um comportamento da população pelo não uso de máscaras, qualquer movimento na Índia pode se tornar muito mais potencializado do que em outros lugares, exatamente pelo motivo das aglomerações serem muito maiores do que em outros países? Exatamente, também pelo fato do sistema de saúde na Índia, o sistema público, ele ainda é insuficiente para dar uma boa cobertura para a população. Então, a grande maioria da população, em torno de 70%, né, é atendida no setor privado e é pago. Então, alguns têm um seguro-saúde, mas outros têm que pagar mesmo do bolso, porque eles não têm dinheiro para manter uma mensalidade, tá? Então, isso se agrava também pelo problema da assistência à saúde. Zaidan. Fátima Marinho, boa tarde. Eu não sei se você tem essa informação, mas, por exemplo, na Caxemira, onde há uma população muçulmana muito grande, porque embora minoria na Índia, mas eles são mais de 100 milhões, né? Inclusive há questão territorial sempre discutida entre Índia e Paquistão, etc. Há alguma diferença substancial daquela região em relação a outras da Índia, em relação ao coronavírus? Zaidan, ali é onde você tem um crescimento grande. Exatamente. Você tem essa região da Caxemira, né? Então toda aquela parte norte da Índia e mais não sei se você tem um mapa da Índia na cabeça, né? Mas aquela parte norte e a parte que a gente poderia chamar de oeste, né, na Índia, é onde você tem um grande crescimento da pandemia lá, tá? E aí, provavelmente, esse movimento vai na direção do sul, né? Claro que você tem Nova Delhi, que fica mais do centro, né? Para o que seria o leste, tá? Que é a capital, mas né? você tem, porque você tem o que foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Você tem alguns inícios, né, que a gente poderia chamar de focos, tá? No Brasil, por exemplo, a gente teve no Manaus, né, e no Amazonas, mas não foi? Tivemos no Nordeste, Isso. que foi Maranhão e Ceará, Isso. e São Paulo e Rio, não é? E isso expandiu na direção do Centro-Oeste e também na direção do Sul, tá? Lá é a mesma coisa, entendeu? Então você tem a área da Caxemira e as províncias ali vizinhas, e você tem também do lado leste aquela área de Nova Delhi, o estado de Delhi, né? E isso vai o quê? Vai convergir para o centro e também para o sul. Tá? É esse o movimento que a gente está percebendo, porque é onde, nessas províncias, onde está havendo o maior número de casos, mas também o maior número de mortes. Você citou... Nós já temos algumas províncias lá que já tem uma taxa de mortalidade similar do Brasil. Você citou Amazonas.
E ontem a gente falava aqui, inclusive, da chamada curva, né? Que ao contrário do restante do país, o Amazonas ainda tinha uma curva ascendente, quer dizer, o número de casos aumentando proporcionalmente numa comparação com os outros estados, inclusive estados vizinhos, como o Pará e tal. As peculiaridades, a distância entre os municípios, alguns municípios com a dificuldade de você levar as pessoas para um hospital mais qualificado, isso explica o que tem acontecido no estado do Amazonas, Fátima? Olha, o que aconteceu no Amazonas foi que primeiro a gente viu, né, o vírus e a pandemia nas cidades. Então, começamos com Manaus e as cidades maiores. Só considera uma coisa, no Amazonas, 60% da população mora em Manaus ou em torno de Manaus. Tá? Então, você tem 40% que vive no interior do estado. Tá? Então, primeiro, o vírus pegou esse grupo, que é 60% da população. Né? Como as pessoas começaram a se mover, por quê? Porque elas não tinham nenhuma atividade econômica, né? Parou muita coisa. Elas não tinham mais emprego, não tinham como fazer a vida. O que elas fizeram? Retornaram para as suas comunidades no interior, né? E aí pegam os barcos e vão. E aí o vírus foi junto. Então, o que a gente está vendo agora foi essa entrada do vírus pelo interior do Amazonas, que é uma região grande e pouco populosa. Então, ele vai disseminar de forma mais lenta. Mas quando o vírus se instala bem numa população, aí você começa a ver o que a gente chama de uma explosão de casos, que é o que nós estamos vendo agora no Amazonas e que é esperado. E é mesmo nós vamos ver no Pará. Tá? Estados com grandes populações, não tão grandes populações, mas grandes territórios, o vírus vai disseminar mais devagar. Então ele vai pegar primeiro as grandes cidades e as periferias e o entorno das grandes cidades. Tá? E é o que a gente vai ver na Índia. Só que a Índia, como tem uma população muito grande, muito adensada, né, tem uma densidade demográfica grande, tá? Então a gente vai ver isso andando com uma velocidade maior. Tá? E nós esperamos alguns outros estados que, no Brasil, por exemplo, Mato Grosso, que tem um território grande também, não tem uma população tão grande, e outros estados também, Goiás, né, a gente vai ver uma situação similar também. Que o vírus vai penetrando, né? Porque o vírus vai com as pessoas, o vírus não anda ele anda de avião ou de carro ou de caminhão, né? Ou de bicicleta ou a pé, mas ele vai com as pessoas, né? São as pessoas que estão levando. Tá? Isso está acontecendo na Índia de forma impressionante, com o lockdown que foi feito, rigoroso, bastante. As pessoas perderam emprego e voltaram para as suas vilas, né? E voltaram a pé, porque nem transporte tinha. Então foram de bicicleta, foram a pé, muitas vezes levando dias para chegar, caminhando, né? Imagina uma multidão juntas, tá? E aí a disseminação viral aconteceu, foi contra até um lockdown rigoroso que eles fizeram, mas que não considerou a necessidade que as pessoas teriam de se mover, já que elas não tinham de morar mais. Tá? Elas tinham que... Como que elas iriam sobreviver numa cidade se ela não está ganhando dinheiro, se ela não tem como continuar vivendo ali? Você tem uma agricultura forte na Índia, né? Uma cultura forte, especialmente arroz, tem outras culturas. Então, essas pessoas não tinham mais onde morar. Então, elas tinham que voltar. Não tinha transporte, então elas foram caminhando ou foram de bicicleta. E isso propiciou a disseminação do vírus. E está propiciando ainda. Ô, Fátima, a gente tem recebido informações desencontradas demais, né, neste ano, em relação ao que tem acontecido com a pandemia, suas consequências socioeconômicas, etc. A Europa, por exemplo, que teve aquele primeiro trimestre pesado, né, com muitos casos, mortes, o norte da Itália, depois Espanha, o Reino Unido, França, países que sofreram muito com o problema. E nos últimos tempos, há inclusive informações contraditórias sobre a volta de um número importante e preocupante de casos, né, na Espanha. Na França, algumas cidades autorizaram volta às aulas, depois suspenderam as aulas, houve depois uma nova autorização. Que informações você e o instituto para o qual você trabalha têm a respeito da situação hoje nesses países europeus? Olha, nós
esperamos agora um aumento dos casos na Europa. Tá, eles fizeram, a gente podia chamar, às vezes a gente chama de segunda onda, mas sem dar aquela sensação que eu vou repetir exatamente a primeira, né? Mas todo mundo espera um aumento de casos lá por causa do verão. O vírus não parou de circular, mesmo que eles tenham agora, eles estão impedindo alguns países, né, de visitarem, né? A União Europeia tem impedido países como os Estados Unidos, ou como o Brasil também, até o Peru e outros, né, Rússia, tá, de entrarem no seu território nacional lá como turistas, tá? Mas o vírus continua circulando, ele nunca deixou de circular. E agora com o verão agora está passando, mas o verão propiciou a disseminação viral, tá? E a gente espera uma segunda onda com esse crescimento de casos. A situação da França, que você perguntou especificamente, a França sim retornou à aula porque tem um entendimento deles que não tem como os pais voltarem às aulas sem as crianças irem para a escola. Porque diferente do nosso sistema, né, lá a escola é período integral para que os pais possam trabalhar. Você não tem nenhuma outra forma de apoio familiar, tá? Então, essa foi uma determinação de governo e eles estão reavaliando agora. Realmente, alguns lugares estão reavaliando, dizendo que não vale a pena. Por exemplo, hoje retornou a Espanha as aulas. Tá? As escolas voltaram, exatamente hoje. Não, ontem voltaram os menores e hoje voltam os maiorzinhos. Tá? E vamos acompanhar a Espanha também como vai ser, né, nessa situação. Mas a gente está esperando, sim, incremento de casos e aumento de mortes. Tá? Ou seja, a Covid, ela veio para ficar. Até a gente ter uma forma de combater mais efetiva, que seria a vacina, de proteger a população, ela veio para ficar. E a gente vai ficar sofrendo esse tipo de situação. Né? De vez em quando eu vou ter um surto em algum lugar, que vai aumentar casos, vai aumentar mortes, tá? E aí vai circular em outro lugar. E essa situação, nós temos que estar preparados. A política pública, a política de saúde tem que estar preparada para isso. Ela tem que pensar que isso vai ocorrer e tem que considerar essa hipótese. Nós vamos ver um repique agora no Brasil, em várias cidades, com a abertura e a ida massiva das pessoas às ruas. Eu entendo totalmente a situação do povo, porque ninguém consegue mais ficar dentro de casa. Isso para quem pode, né? Imagina quem nunca pôde ficar dentro de casa, né? Tá? Quem teve que sair para trabalhar ou quem mora numa situação, né, mais precária, não é? Esses sofreram bastante e vão ficar, assim, nós vamos ter um repique, nós vamos ter alguns lugares. Tem que saber trabalhar, tem que ter uma boa política, tem que usar da inteligência. Né? Com inteligência a gente vai conseguir controlar. Mas se a gente não fizer nada ou se a gente ficar na negação, aí nós vamos voltar a essa situação que a gente viveu durante todos esses meses. Tá? Tudo é possível. A gente tem conhecimento, a gente hoje sabe mais da Covid do que sabia no início do ano, sabe muito mais, sabe tratar melhor até, né? Sabe também tem testes melhores hoje, mais rápidos, mais baratos, para rastrear casos e contatos, e a gente tem que fazer. Tá? Tem que fazer porque é uma obrigação nossa proteger a população que está exposta, né? Tá exposta e a gente ainda tem uma população enorme também no Brasil, não tão grande quanto a Índia, claro, mas é uma população grande. Fátima Marinho, epidemiologista da Vital Strategies, que é uma organização que auxilia mais de 60 países no combate à pandemia. Fátima, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até. Tchau. Obrigado.